Olá pessoal, tudo bem? A gente está entrando hoje na nossa aula de número 14, nosso extensivo, e o tema dessa aula, a Revolução Russa, um dos mais importantes acontecimentos da história do século XX. A Revolução Russa é aquela revolução que transformou a Rússia no primeiro país socialista da história. Aí você que é um bom aluno, que está lembrado dos detalhes da matéria, vai pensar assim, mas o professor, e a Comuna de Paris não foi a primeira experiência socialista? É verdade, a Comuna de Paris foi a primeira experiência socialista da história. Mas atenção, a Comuna de Paris foi em 1871 e foram 2 meses de um governo socialista na França. O governo tinha inspiração socialista lá na França, na Comuna de Paris. Agora, dizer que a França foi um país socialista são outros 500. O que é um país socialista? Um país socialista é aquele país em que o Estado se declara dono de tudo. Um país socialista é aquele país em que temos a extinção da propriedade privada. As terras vão ser do governo, as casas são do governo, né? As indústrias são do governo. Tudo é do governo num país socialista. Então, houve um governo de socialistas no poder na França em 1871, mas não houve um socialismo de fato, não houve uma estatização de tudo lá na França. E a Revolução Russa, né? Que ano que aconteceu a Revolução Russa? Ela aconteceu em 1917, né? Quando a Rússia se transforma nesse país socialista. Para ficar bem facinho da gente entender essa matéria, a gente vai dividir essa matéria em algumas partes. Primeira parte, olhem só, vamos colocar aqui, ó, a Rússia antes da Revolução. Ok? Joia! Aqui, ó, outra parte desta aula. Vamos colocar assim: a Revolução de Fevereiro. A Revolução de Fevereiro de 1917. Joia! Aqui outra parte da aula, olha só. A Revolução de outubro do ano de 1917. E tem uma última parte dessa aula, que a gente vai botar assim, ó. A formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Certo? Muito bem. Antes de começar o assunto, bem propriamente dito, eu quero que vocês entendam que a Rússia era um país cristão, mas não ligado à Igreja Católica Apostólica Romana. A Rússia era uma nação cristã ligada à Igreja Católica Ortodoxa Grega. Hoje, em pleno século XXI, hoje, no ano de 2020, todos os cristãos do mundo adotam o mesmo calendário. Mas até um século atrás não era assim. Os cristãos, digamos, ortodoxos, eles adotavam um calendário que a gente chama de calendário juliano. E os cristãos ocidentais, os cristãos, né, ligados à Igreja Católica Apostólica Romana, usavam um calendário que é o calendário gregoriano. Por que eu estou dizendo isso? Porque dependendo do calendário que a gente estiver olhando, dava uma diferença no calendário juliano e o calendário gregoriano. Então aqui, quando a gente fala a Revolução de Fevereiro de 1917, isso de acordo com o calendário que os russos estavam vivendo na época, que era o tal do calendário juliano.
Se a gente pegar o acontecimento que teve lá na Rússia em 1917, no nosso calendário, que é o calendário gregoriano, então a gente diz que é março de 1917. Aqui, se a gente pegar a Revolução Russa com base no calendário lá da Rússia de 1917, que é o calendário juliano, é outubro de 1917. Mas se a gente analisar aquele fato com base no nosso calendário, então é novembro de 1917. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem algumas questões que falam assim, sobre a Revolução de outubro de 1917. Você já vai saber do que trata. Ou vai ter questão que vai dizer sobre a Revolução de novembro de 1917. Aí você vai se perguntar assim, poxa, mas peraí, é a Revolução de outubro ou a Revolução de novembro? Você entendeu que a gente está falando da mesma revolução, só que se olhado num calendário é outubro, se olhado pelo outro calendário é novembro. O calendário gregoriano, que é o nosso calendário atual, é o que predominou no mundo. O tal do calendário juliano, ele foi meio que abolido, né? Para padronizar o mundo, aí usou-se o mesmo calendário cristão. Mas isso está claro para vocês na hora de fazer os exercícios. Vamos lá agora aqui, ó. Vamos lá. A Rússia antes da Revolução Russa acontecer. A Rússia antes de 1917. Então, primeira palavrinha. A Rússia vivia um regime que a gente chama de absolutismo. Olha só, gente. A Rússia é uma nação muito atrasada, né? Para o comecinho do século XX. Os países da Europa já estavam vivendo a segunda fase da Revolução Industrial. Os países da Europa, né? Criando colônias na África, criando colônias na Ásia. E a Rússia ainda era absolutista. Só que esse absolutismo da Rússia, a gente dá um nome um pouquinho diferente. Olha a palavrinha que a gente tem aqui. Czarismo. Czarismo é o absolutismo da Rússia. A palavrinha czarismo vem da palavra czar, que em russo significa rei. Então, o último czar a governar a Rússia é o czar Nicolau II. E a família do czar tinha sobrenome Romanov. Tá certo? Eu vou apagar a luz da sala, que eu quero que vocês vejam uma imagem ali na tela. Ok? Vocês estão vendo aqui a família Romanov. Este é o centro, é o czar Nicolau II, né, o rei Nicolau II da Rússia, o último rei a governar a Rússia. A Rússia foi um império durante séculos, né? E ele é o último dos reis. Ele é o rei que foi derrubado pela Revolução Russa. E vocês estão vendo aí, né, do lado dele ele tem a esposa dele em pé do lado, e todos os outros são os filhos do czar Nicolau II. Tem uma história aqui bem interessante, que é a história dessa menina, que vocês estão vendo aqui, que é a Anastácia Romanov, uma das princesas, que no momento da Revolução Russa todo mundo foi preso, todo mundo foi condenado à pena de morte pela Revolução, e de surpresa, numa das madrugadas, pegaram eles, reuniram numa sala e começaram a fuzilar todos. E no meio daqueles fuzilamentos todos, né, em meio à Revolução, ninguém encontrou o cadáver dessa menina, a Anastácia Romanov, né? Ela simplesmente desapareceu. Alguém tirou ela da sala, do local onde todo mundo foi fuzilado, não se sabe. Alguém levou ela, alguém salvou ela, ela fugiu. É uma pergunta que a gente não sabe dizer, né? A mãe do Nicolau II vivia na Inglaterra. É interessante a gente saber que essa família real tem um vínculo de parentesco com a família real inglesa. Então a mãe do Nicolau II, né, vivia na Inglaterra. Que essa mãe do Nicolau II, que no caso vem a ser a avó da Anastácia, né? E a avó da Anastácia, durante anos, pagava uma verdadeira fortuna para quem dissesse onde estava o
paradeiro da netinha dela, essa história toda. Apareceram muitas Anastácias falsas, caçadores de recompensas, até que apareceu uma moça, já com 20 anos de idade, mais ou menos, que conseguiu convencer a avó de que ela era Anastácia, perdida na história, mas depois todo mundo veio a saber que era uma grande fraude, né? E aí um dia foi encontrado nos pântanos da região, dos arredores do Palácio de São Petersburgo, um cadáver, né, um resto mortal, ossadas de uma menina, e descobriram que era de fato Anastácia. Anastácia já foi descoberta. Tá certo? Vamos voltar à nossa aula. Então, a Rússia, antes da Revolução começar, a Rússia era uma nação absolutista. Você lembra da França antes da Revolução Francesa? Pois bem, a Rússia tem praticamente as mesmas características que a França tinha antes da Revolução Francesa. Você lembra lá antes da Revolução Francesa, quem tinha os privilégios naquela França? Os privilegiados eram clero e a nobreza, né? A Rússia, a mesma coisa. Vamos voltar aqui, ó. Privilégios. Privilégios do clero. Esse clero não é o clero da Igreja Católica Apostólica Romana. É o clero da Igreja Católica Ortodoxa Grega. Privilégios da nobreza. Duques, condes, barões, marqueses, etc. Nós vamos ter aqui, ó, a Rússia, antes da Revolução começar, era uma nação semifeudal, tá certo? Semifeudal. A Rússia, antes da Revolução começar, tinha uma classe social que chamamos de burguesia. A burguesia são comerciantes. E essa burguesia lá na Rússia, antes da Revolução, era uma classe social pequenininha, e essa burguesia lamentava: que droga, a nossa Rússia é atrasada. A burguesia pensava: por que a gente não transforma a Rússia numa nação moderna, industrializada, como era a Inglaterra, como era a França? Também os Estados Unidos já estavam aí voando, né, na Revolução Industrial. A burguesia era uma classe social que tinha dificuldades de crescimento. Por quê? Porque o rei da Rússia preferia uma Rússia naquele modelo semifeudal. O antigo regime ainda está presente na Rússia. E o povo russo, o povo é um povo que vive, será, a maioria da população, será que vive no meio rural da Rússia ou será que vive no meio urbano da Rússia? Bom, feudalismo, predomínio da vida rural ou da vida urbana? Predomínio da vida rural. Esse povo, na maioria, vivia no meio rural. Esse povo russo eram, na imensa maioria, camponeses, né? Agricultores que viviam numa situação de profunda miséria, muita miséria. A miséria dos camponeses russos era tanta que as famílias conseguiam fazer uma média de 2 refeições ao dia. E se uma mãe de uma família camponesa colocasse na mesa da família uma terceira, né, refeição, no mesmo dia, essa mãe já coloca essa refeição com peso na consciência, porque ela sabe que ela está comprometendo a comida do dia seguinte. Então, esse é o quadro social, também econômico e político da Rússia antes da Revolução. Agora, tem alguns episódios, alguns fatos importantes que a gente tem que saber aqui. Veja só aqui, ó, olha só, vou dar destaque até numa cor diferente. Ano de 1904, ano de 1905. Aconteceu a famosa guerra russo-japonesa. Ok? Muito bem, vamos lá. A Rússia tem um território grande ou pequeno? Resposta: gigante. O Japão tem um território grande ou pequeno? Resposta: pequenininho. A Rússia era atrasada ou industrializada? A Rússia era atrasada. O Japão era atrasado ou era industrializado? O Japão era industrializado. Então, o Japão tem uma indústria grande,
mas um território pequenininho. E a indústria japonesa está precisando de ferro, carvão, petróleo, cobre, alumínio. A indústria japonesa precisa de matérias-primas. O solo do Japão é rico ou é pobre? É pobre. Então o Japão vai ter que buscar de fora do seu solo, de fora do seu território, as matérias-primas para as suas indústrias. E os japoneses começaram a botar os pezinhos em cima do território russo, querendo criar uma colônia japonesa em cima da Rússia. Então a política do czar é dizer, epa, temos que livrar o solo russo dessas invasões japonesas. Então em 1904 e 1905 explode essa tal guerra russo-japonesa. Bom, mas o exército do Nicolau II não era um exército lá muito grande não, pequenininho. E o czar, para lutar contra os japoneses, vai ter que convocar a população para integrar esse exército. Então milhares e milhares e milhares de camponeses, lá em 1904, 1905, vão ter que deixar as enxadas de lado, passar a mão em armas, botar um uniforme militar e vão colocar esses caras no fronte de combate, na luta contra os japoneses. Bom, o Japão tinha um exército muito bem preparado. O exército russo, tadinhos desses camponeses, eram amadores, não sabiam lutar, não tinham treino para isso. Acontece que a Rússia perdeu a guerra russo-japonesa, tá? E o Japão conseguiu beliscar um pedaço da Rússia. Só depois, lá por volta da Segunda Guerra Mundial, é que os russos vão botar os japoneses totalmente para fora do território deles. Agora, queridos, vamos pensar aqui comigo. Se a situação do povo russo já era de miséria, a guerra russo-japonesa deixou o estado da população ainda mais na miséria, porque todos os recursos financeiros da Rússia iriam ser canalizados para esta guerra. E aí, no ano de 1905, a população russa não aceitava mais esse estado de miséria. Uma grande greve tomou conta da Rússia em 1905. Essa grande greve é chamada lá no vestibular de ensaio geral, né? O ensaio geral. Uma imensa greve. Muito bem. Outra pergunta que eu faço para você aí. Qual é a capital da Rússia? Aí você vai dizer, Moscou, professor. Ótimo, mas aqui não era Moscou ainda a capital da Rússia. A capital da Rússia era uma cidade chamada São Petersburgo, tá certo? Era lá que morava a família Romanov. É lá em São Petersburgo que está o Palácio de São Petersburgo, que hoje é um museu, né? Se você entrar lá, se bota uma pantufa no pé e você entra como se os Romanov ainda vivessem lá, certo? Então, lá em São Petersburgo, a população para a cidade e eles vão para a frente do palácio protestar contra os Romanov pelo estado de miséria. E aí, o Nicolau II, que vocês já viram na foto, não aceitou esse ensaio geral, essa greve. E ele ordena que os soldados fossem até lá fora, cercassem aquela imensa multidão, apontassem suas armas e disparassem essas armas em cima do povo. Esse episódio aconteceu lá em 1905, era um domingo, e esse episódio foi apelidado na história de Domingo Sangrento, tá certo? Então, eu estou falando isso para vocês entenderem que a população russa começa a ficar por aqui, com a política dessa família Romanov, que não está nem um pouco sensível a essa vida tão difícil dessa população. Outra coisa, aqui ó, agora olhem só, 1914, você lembra na história do mundo um fato importante? Então, vamos lá, nós vamos ter aqui o início da Primeira Guerra Mundial. Começou a Primeira Guerra Mundial em 1914. E a Rússia esteve na Primeira Guerra Mundial ou a Rússia não esteve nessa guerra? Esteve sim. Vamos lembrar que logo que a guerra começou, a Rússia já estava nessa guerra. E
Vamos lembrar também que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra de potências imperialistas, né? Nações disputando colônias cheias de matérias-primas para as indústrias, nações disputando colônias em busca de formação de mercados consumidores. E a Rússia era uma nação totalmente diferente, atrasada, rural, feudal, absolutista. E lá estava a Rússia na Primeira Guerra Mundial, né? Mas para a população russa não fazia sentido. O que o nosso rei está querendo nessa guerra? E assim como na guerra russo-japonesa o exército era um exército de camponeses, na Primeira Guerra Mundial também o exército russo era um exército de camponeses pobres. Todos os dias os russos vão ao encontro, né, dos caminhões que estão vindo da guerra, cheio de cadáveres para serem sepultados. As famílias russas vão conferir se os seus entes queridos, seus familiares, estão entre os mortos. E quando percebam, o nosso filho não está aqui entre os mortos, ufa, que bom, então significa que ele ainda pode estar vivo. Mas ele está lá no meio da guerra, no fronte de combate, e será que quanto tempo ele vai conseguir se manter vivo? Porque a Rússia tinha o pior exército da Primeira Guerra Mundial. Não confunda o exército russo da Primeira Guerra Mundial com o exército russo da Segunda. Porque na Segunda Guerra Mundial a Rússia vai ter um dos melhores exércitos da guerra. Mas na Primeira Guerra Mundial era horrível. Então a população implorava: majestade, retire o exército russo dessa guerra. Então vamos lá. O povo está vivendo na miséria, ninguém aguenta mais esse rei autoritário no poder, a guerra que aconteceu contra o Japão, agora a Primeira Guerra Mundial, tudo isso são causas para levar o povo russo a um sentimento de raiva, de ódio e de não aguentar mais. E é dentro desse sentimento, é dentro desse espírito, dentro desse clima que explode essa revolução na Rússia em 1917. A Primeira Guerra Mundial está em andamento quando essa revolução explode. Revolução de fevereiro de 1917. Essa revolução foi feita por um grupo chamado mencheviques. Aqui nós vamos ter os mencheviques no poder. Tá certo? A palavrinha mencheviques, se traduzido do russo para o português, significa minorias. Os mencheviques no poder. O povo deu apoio aos mencheviques para eles chegarem ao poder? Sim. E quem são essas minorias, Dodô? Né? Quem são esses mencheviques? Então nós estamos falando de burguesia. A Revolução de Fevereiro de 1917, ou, dependendo do livro, a Revolução de Março de 1917, é uma revolução feita pela burguesia. A família real ainda está lá, no palácio, vivendo, mas ignora-se o poder de Vossa Majestade, o czar Nicolau II. E quem passa a governar a Rússia, certo? É um cara que a gente chama aqui de primeiro-ministro. Quem passa a governar a Rússia é um homem chamado Alexander Kerensky. Este é o nome do novo governante da Rússia agora. Vou botar uma imagem e a foto do Alexander Kerensky, para vocês derem uma olhadinha aqui, ó, né? Este é Kerensky, tá certo? Ele é um governante da Rússia agora. O rei da Rússia, o Nicolau II, ainda está vivo, a família está viva, vivem lá no seu palácio, mas já não se obedece mais o rei. Dizia-se que estava sendo criado na Rússia uma monarquia constitucional, aquelas monarquias em que o rei reina, mas não governa, né? Então, Kerensky está no poder. Vou acender as luzes de novo. E o povo implora para esse novo governante, para Kerensky: senhor Alexander Kerensky, retire o exército russo
da Primeira Guerra Mundial. E Kerensky toma uma decisão importante de Kerensky. Seria esta: manter o exército russo na Primeira Guerra Mundial. Ele decide manter o exército russo na guerra. E a população russa desesperada, porque todos os dias tinham jovens, russos voltando da guerra para casa, empacotados para serem sepultados, a população dizia: mas por que Kerensky manter o exército russo nessa guerra? Kerensky dizia: nós vamos transformar a Rússia numa nação industrializada, capitalista, moderna, como é a Inglaterra, como é a França. E Kerensky dizia, nessa guerra, na tal da Primeira Guerra, ele dizia: nós russos somos aliados dos ingleses, somos aliados dos franceses. Os franceses estão com grana, os franceses vão querer investir em indústrias dentro da nossa Rússia. Então, dizia Kerensky, manter o exército russo na Primeira Guerra Mundial é um mal necessário, pensando no futuro da Rússia. Mas a população não aceita a decisão do Kerensky, não. A população diz: Kerensky, não sobrarão homens, não sobrarão pessoas para serem os operários dessas indústrias que você diz que um dia haverão no país. A decisão de Kerensky deixa o povo russo extremamente revoltado. Então agora, claro que eles estão revoltados, o povo com um estado de miséria, mas já não é mais só um estado de miséria, certo? É um povo revoltado com a manutenção, com a presença da Rússia na Primeira Guerra Mundial. E esse povo agora começa a gritar por 3 palavras: pão, paz e terra. O povo quer propriedade, o povo quer pão, o povo quer paz, certo? Pão, paz e terra, o lema aí da Revolução Russa. E é dentro desse sentimento que, naquele mesmo ano de 1917, nós temos agora, em outubro de 1917, uma nova parte, uma nova fase dessa revolução. Vamos lá. A Revolução de Outubro de 1917. Aqui já não são mais os mencheviques. Agora nós vamos ter os bolcheviques. Os bolcheviques no poder. Tá certo? E quem são esses bolcheviques? Bom, a palavra bolchevique significa, em russo, maioria. Mencheviques, minoria. Bolcheviques, maioria. E quem é essa maioria? Bom, agora nós estamos falando de um partido político lá na Rússia, que vai querer o socialismo. Os socialistas, os comunistas, E aí nós vamos ter 2 famosos líderes dessa revolução aqui de outubro de 1917. Você sabe, outubro, se a gente estiver se referindo ao calendário da Rússia na época, novembro se for o nosso calendário, Então, líderes. Aí nós vamos ter um cara chamado Vladimir Lenin, famosíssimo Lenin, Vladimir Lenin, e nós vamos ter um outro famoso bolchevique, que é Leon Trotsky. Lenin e Trotsky, os dois mais famosos personagens da história da Revolução Russa. A gente está chegando numa parte da aula, gente, que é
a mais importante parte desta aula, tá? Estamos no momento mais importante da aula de número 14, o momento mais importante da nossa aula de número 14, é sobre a Revolução Russa. Agora, vejam a imagem que a gente tem aqui. Esse cara que vocês estão vendo aí, famosíssimo Leon Trotsky, né? E aqui, agora, vocês estão vendo a imagem de Lenin, Vladimir Lenin. Lenin e Trotsky, né? Personagens importantes no meio acadêmico, nos dias atuais, nas universidades, dependendo da universidade, dependendo do viés político da universidade, geralmente tem fotos de Lenin pintadas nas paredes, Trotsky, movimento estudantil, quando tem uma tendência de esquerda, se pinta muito Lenin, Trotsky, se fala de Lenin, se fala de Trotsky, os esquerdistas, né? Certo? E você, se um dia estiver na universidade, não vai fazer a gafe de não saber quem é o Lenin, quem é o Trotsky, né? Então tá aí as imagens aí para que vocês conheçam esses personagens. Vamos ver o que acontece na Rússia com esses homens no comando do país agora. A população estava revoltada, né? O povo gritava, pão, paz, terra, mas o povo gritava, por favor, precisamos tirar os homens, os soldados russos da Primeira Guerra Mundial. E aí Lenin retira. Então nós vamos ter aqui, ó, 1917, a retirada do exército russo da Primeira Guerra Mundial. E você lembra quando a gente teve na nossa aula 13, o assunto foi a Primeira Guerra Mundial? Lembra? Você lembra que houve assinatura de um tratado entre russos e alemães para que o exército russo fosse retirado da Primeira Guerra Mundial? Esse tratado tem um nome, é o Tratado Brest-Litovsk. Beleza, um tratado assinado entre a Alemanha e Rússia, que eram países inimigos. E você lembra qual foi a condição da Alemanha para abrir caminho para que os russos voltassem para casa? A Alemanha queria terras, né? E a Rússia entrega essas terras para a Alemanha, entrega Estônia, Lituânia, Letônia, Finlândia, Polônia, terras estas que depois, dali 2 décadas na frente, Natal da Segunda Guerra Mundial, a Rússia quis reaver totalmente essas terras. Muito bem, mas é importante a gente lembrar, o Tratado Brest-Litovsk realmente retirou os soldados russos da Primeira Guerra Mundial. O exército russo volta para casa desta guerra, da Primeira Guerra. E agora que o exército russo volta para casa, Lenin dá uma ordem a esses soldados russos. Lembrando que a gente está chegando na parte mais importante do assunto Revolução Russa. A ordem de Lenin agora é que os soldados russos invadissem as terras da família Romanov, que os soldados russos invadissem as terras da nobreza, invadissem as terras do clero da Igreja Ortodoxa, que todas as terras, que todas as propriedades russas o exército invadisse, porque a ideia seria confiscar todas as propriedades como propriedade do Estado. Lenin diz, vamos montar o primeiro governo socialista da história. Então, gente, é claro que muita gente vai dizer, peraí, essa terra é minha, o governo não vai tomar não. E aí explode uma guerra civil dentro da Rússia, porque uns querem esse socialismo implantado sim, e outros não querem. E dentro dessa guerra civil, nós vamos ter, vejam só, de um lado, um grupo que nós vamos chamar de exército, o exército vermelho, assim chamado, que é aquela parte, né, militar que quer um socialismo na Rússia sim, e de um outro lado, nessa guerra civil, vai lutar um grupo
que a gente chama de exército branco. Esse exército branco é aquele grupo que vai lutar para que o socialismo não fosse implantado, defendendo o patrimônio das elites, né? E aí, mas foi gente morrendo aos montes, né, nessa guerra civil, o povo lutando nesta guerra, a maioria da população ficou do lado do Exército Vermelho, ou será que a maior parte da população ficou do lado do Exército Branco? A maioria da população ficou do lado do Exército Vermelho. Lenin se declara o presidente dessa República Russa, porque não é mais uma monarquia, a Rússia se declara uma república, né? Trotsky, que era o segundo mais importante personagem aqui da Revolução Russa, Trotsky foi ele o comandante maior do Exército Vermelho. E aí muita gente morreu, muita gente teve suas terras tomadas, muita gente fugiu da Rússia. Nós vamos ter em Santa Catarina, no Paraná, algumas famílias de sobrenome russo, né, que são pessoas hoje descendentes desses russos que fugiram da Revolução lá em 1917, 1918. 1918 é o ano em que nós vamos ter o fim da Primeira Guerra Mundial. E a Rússia anunciava ao mundo: somos um país socialista. Você lembra qual é o estado da Europa após a Primeira Guerra Mundial? Destruição, desemprego, fome, miséria, violência. Os europeus estão num quadro desesperador. Muitos europeus que vivem nesse quadro desesperador olham para a Rússia pensando: temos que fazer aqui no nosso país da Europa o que os russos fizeram na Rússia. Então crescia nessa Europa pós Primeira Guerra Mundial, crescia o número de pessoas de longe que olhavam para a Rússia e pensavam: o socialismo é o caminho, temos que fazer no nosso país o que os russos fizeram na Rússia. Mas vamos continuar, que agora a gente está indo para o finalzinho dessa nossa aula. Vamos lá, olhem só. Quando foi? No ano de 1921, se muita gente bate palmas para a Rússia, muitas outras pessoas no mundo estão condenando o que está acontecendo na Rússia. O mundo torna-se, pós Primeira Guerra Mundial, um mundo dividido entre aqueles que vão dizer: viva o socialismo! Ou as pessoas que vão botar o dedo na garganta: socialismo, certo? Ok. Então vejam, ó, os ricos capitalistas do mundo. E quando eu falo de 1921, qual é o país mais poderoso do mundo agora, pós Primeira Guerra Mundial? Os Estados Unidos da América, né? Temos a ascensão dos Estados Unidos. Os ricos capitalistas do mundo, em especial dos Estados Unidos da América, conspiram contra a Rússia. A Rússia, que é rural, que é agrária, que era atrasada e agora é socialista. Mas a economia russa continuava atrasada. Continuava a Rússia precisando importar produtos industrializados de quem tinha indústrias, né? E os Estados Unidos agora, que vai ser o país número 1 do mundo, os Estados Unidos cruza os braços e vai dizer: Lenin, nem nada vai sair daqui do nosso Estados Unidos para vocês russos, enquanto vocês estiverem nesse tal modelo socialista. E aí Lenin percebe que muita gente no mundo conspirava contra esse modelo socialista. Lenin, em 1921, ele faz um discurso à população russa dizendo: gente, o mundo conspira contra a nossa nação. Precisamos nesse momento dar um passo para trás, para amanhã darmos 2 passos para frente.
Lenin faz a criação da NEP. NEP é a abreviação de Nova Política Econômica. E na prática, o que é essa nova política econômica, essa NEP? É o seguinte, Lenin dizia, queremos um socialismo? Queremos um socialismo. Mas se a gente ficar nesse socialismo, o mundo vai puxar o tapete da nossa Rússia. Então Lenin, ele vai misturar um socialismo, olha que coisa maluca, gente. Ele vai misturar um socialismo com um capitalismo, ou seja, vai dar espaço, né, a NEP, a nova política econômica, é aquela política dentro dessa Rússia que vai dar espaços para a propriedade privada. Aí os Estados Unidos, os ricos capitalistas do mundo que conspiravam contra o socialismo da Rússia, vai dizer, agora sim, essa NEP durou de 1921 até 1928, né? Empresas estatais misturadas com empresas particulares, privadas. Ok, quando foi no ano de 1922, aí nós vamos ter isso, ó, a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o que é a União Soviética? É um novo país. A Rússia, grande, gigante, vai se somar com outros paizinhos pequenininhos para formar um outro país com o nome de União Soviética. Aos poucos, foi aglomerando o número de repúblicas dessa União Soviética, que teve num total 15 repúblicas, tá certo? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não começou com 15 repúblicas, começou com poucas repúblicas e aos poucos mais uma, mais outra, e a União Soviética no final teve 15 repúblicas. Qual é o ano do nascer da União Soviética? 1922. Qual é o ano que a União Soviética deixou de existir na história? 1991. E aí essa história que eu estou falando aqui para vocês é importantíssima, porque vai vir a Segunda Guerra Mundial pela frente, a União Soviética é uma nação importante, vai vir a Guerra Fria pela frente, né? E a União Soviética é uma nação importante. Então temos aí a formação da União Soviética aqui em 1922, né? Lenin morreu em 1924. É o ano da morte de Lenin. E Lenin deu início à indústria dessa União Soviética, indústrias a princípio de tecidos, indústrias de vestuário, indústrias que vão produzir aquilo que os russos precisavam de mais urgente, comida, roupa. Vamos lembrar que a Rússia tem um inverno rigorosérrimo, e não é qualquer moletom que é o suficiente para um russo suportar o inverno, né? Precisa de agasalhos pesados. E essa indústria russa vai produzir essa roupa que o povo precisa, essa comida que o povo precisa. E agora Lenin morre. E quando Lenin morre, ele morre como herói. Incrível! Os russos resolveram não sepultar o Lenin. Resolveram embalsamar o Lenin para que o corpo dele não apodrecesse. E Lenin foi colocado dentro de uma redoma de vidro, num velório sem fim. E ainda hoje, Lenin não foi sepultado. Eu quero que você veja uma imagem na tela de Lenin morto. Olha só, ele morreu em 1924 e o seu corpo ainda está assim, conservado. O atual presidente da Rússia, que é Vladimir Putin, né? Que não é socialista, que é um baita de um capitalista, Putin diz, gente, é caro manter o Lenin nesse estado, todo ano a gente tem que gastar uma grana para manter o corpo dele de forma conservada, vamos economizar e vamos deixar o Lenin
descansar em paz, vamos sepultar o Lenin. Mas é claro que quando o Putin volta e meia fala em sepultar o Lenin, mais do que economia financeira, ele está querendo sepultar são os ideais socialistas de uma vez por todas dentro desta Rússia. E com a morte de Lenin, o Partido Comunista da União Soviética faz uma eleição, né? O Partido Comunista da União Soviética faz uma eleição para a escolha do novo presidente e aparecem dois candidatos, um cara chamado Trotsky, que é o braço direito do Lenin, e um outro cara que é um general chamado Stalin, né? Mas não é o povo quem vota não, nessa eleição são só os diretores do Partido Comunista da União Soviética. E quem venceu esta eleição foi Joseph Stalin. E Stalin transforma as indústrias de vestuário e as indústrias de alimentos em indústrias de armas. A partir de 1924, esse socialismo que a Rússia criou passa a mudar de cara, vira um socialismo militarista. A União Soviética não está mais preocupada com a qualidade de vida do seu povo, a União Soviética está preocupada em ter um exército forte, que o mundo se curve diante da União Soviética, se ajoelhe e respeite a União Soviética. Stalin é um governante completamente diferente de Lenin. Stalin governou a União Soviética de 1924 até o ano da sua morte, que foi o ano de 1953. Numa aula que vem aí pela frente, nós vamos entender o governo do Stalin, quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, nós vamos entender o governo do Stalin, numa aula que vem aí pela frente, quando a gente fala de Guerra Fria, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Valeu, queridos, até a próxima aula.